Então, hoje nós vamos iniciar falando sobre a intradermoterapia, né, que é a mesma coisa. Antigamente a gente usava muito mesoterapia. O termo mesoterapia caiu um pouquinho em desuso e hoje a gente utiliza só intradermoterapia. Então, a intradermoterapia consiste em toda aquela terapia injetável, no qual a gente vai utilizar algum ativo, né, como base. Enzimas, a gente vai usar ativos para estímulo de colágeno e assim por diante. Vou avançando aqui, tá bom? Então, o que é, né, a intradermoterapia? Ela também era conhecida como a mesoterapia, como eu pontuei aqui para vocês. É uma terapia estética que ela vai consistir na aplicação de substâncias como enzimas, né, que são responsáveis pela quebra de lipídios de gorduras, vitaminas e outras substâncias. O objetivo é concentração de ativos na região delimitada. Indicações, né? Então, para flacidez, para gordura localizada, para queda de cabelo, para celulite, estrias, rugas, manchas, volumização glútea, enfim. São várias as indicações. É um tema que eu acho super interessante. Então, daqui, pessoal, da intradermo, vai partir, né, para todo o início na harmonização de vocês, e vocês vão conseguir tratar um paciente com muitas queixas com a intradermoterapia. Então, ele é super interessante. O que eu acho muito legal aqui também? Geralmente é na intradermo, de fato, que a gente pega a mão para as outras terapias. Então, para bioestimuladores, para preenchedores, para toxina. Aqui é uma boa porta de entrada. Eu brinco que a intradermoterapia ela é como se fosse uma mãe para a gente, porque ela nos direciona, e com ela a gente consegue ter muitas indicações hoje. Antigamente ela era um pouco mais separada. Hoje a intradermo está tão no auge quanto toxina, quanto preenchimento, é tão utilizada e tão recomendada quanto, tá bom? Então, a intradermoterapia é toda aquela terapia que a gente vai utilizar de forma injetável, ok? Aí, pessoal, é legal a gente entender que, assim, a intradermoterapia, ela vai focar, né, tanto em enzimas quanto ativos para estímulo de colágeno, ativos clareadores. E o que ela se baseia, né? O que ela foca? Sempre nesse estímulo, nesse procedimento injetável. Quando a gente vai falar de enzimas, né, partindo para gordura localizada, para ganho de massa magra, etc., a gente sempre precisa entender que enzima é sempre algo que vai catalisar, é sempre algo que vai fazer uma quebra, ok? Algo que vai degradar. Então, lembra lá no início, na graduação, quando a gente ouvia falar muito em amilase, né, em várias terminações com ase, né? Tudo que termina com ase é uma enzima, e enzima é algo que promove uma quebra. Enzima nada mais é do que uma quebra, ok? Então, a enzima ela vai fazer como se fosse uma apoptose, que é uma morte programada, e aí, com isso, ela vai degradar, seja esse lipídio, né, seja esse acúmulo de gordura, ou, no caso da intradermoterapia para rejuvenescimento, ela não vai degradar, mas ele vai potencializar aí a ação de síntese de colágeno, etc. Então, aqui a gente vai iniciar falando um pouquinho do plano de aplicação para gordura localizada. Logo depois, a gente vai avançar um pouquinho e vai começar a falar de ativos. Essa parte, quando a gente começa a falar de ativos, ela é um pouquinho mais, digamos que maçante, mas é necessária para vocês conhecerem e entenderem na hora de vocês fazerem uma compra ou uma indicação para os pacientes de vocês. Então, quando a gente vai falar de enzima para gordura localizada, geralmente, pessoal, nesse caso, né, a gente vai utilizar uma via subcutânea, porque é exatamente onde a gente vai estar ali na camada de gordura do paciente. Então, essa região do subcutâneo, ela possui células de gordura, ou seja, células adiposas. Pessoas de peso normal, né, o tecido adiposo, a gordura de uma pessoa normal, ela equivale a 20 até 25% do peso real em mulheres e 15 a 20% em homens. É sempre essa discrepância, essa diferença em gênero feminino e masculino, até por conta disso, né, que a gente brinca que as mulheres sofrem mais, e é verdade, elas acabam percebendo um aparecimento de aspecto celulitoso, né, celulite, mais do que em homens, estria mais do que em homens, gordura um pouco mais do que em homens. Então, realmente, isso acontece, a gente tem essa margem um pouco mais acentuada em mulheres e um pouco menos acentuada em homens, ok? Então, aqui eu deixei uma imagem para vocês como exemplo. Então, a gente consegue ver, né, que a gente tem o tecido subcutâneo, tem a pele, tem né, exatamente onde está a nossa camada lipídica, né, nossa camada de gordura. Então, a gente tem a epiderme, que é a nossa camada mais superficial,
a derme, que é a nossa camada média, né, o nosso tecido adiposo, que é a camada de gordura, e embaixo desse tecido adiposo a gente vai ter aí o colágeno, e embaixo dele a gente já tem o músculo. Então é como se a gente tivesse músculo, colágeno, tecido adiposo, derme, epiderme. Então quando a gente vai aí trabalhar com uma enzima, né, para gordura localizada, a gente vai ali numa camada de derme, ok? Próximo da derme, mas já mais no subcutâneo, que é onde está exatamente a camada do tecido de gordura, do tecido adiposo. Geralmente, quando a gente fala subcutâneo e derme, é ali a mesma parte, tá? Vocês vão ver que a gente vai falar muito na aula entre derme média e derme profunda, ou derme mais superficial. Quer dizer que é quando a gente está um pouquinho mais acima, entre a derme quase a epiderme, a gente está numa derme mais superficial. Quando a gente está exatamente na derme, a gente está na derme correta, né, na derme média. Quando a gente está chegando um pouquinho mais próximo do tecido adiposo, a gente está na derme profunda, que às vezes a gente costuma dizer. Quando a gente vai fazer a injeção da enzima, a gente utiliza aquela agulhinha que vocês já estão adaptadas, aquela de insulina, mesma que a gente utilizou lá na aula de PEN, correto? Na aula de PEN, a gente usou aquela agulhinha amarela. Então, por exemplo, se for uma enzima para gordura localizada no abdômen, a gente vai entrar 90 graus, e aí, neste caso, lá em PEN, eu falava para vocês, pessoal, pode aprofundar, só né, mais o biselzinho, não precisa aprofundar tanto aí a agulha, né? Mas neste caso aqui, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, quando a gente entra em 90 graus, a gente vai aprofundar de fato a agulha, que é para a gente saber que chegou no plano que a gente precisa para depositar aquela enzima e degradar aquele tecido adiposo. Tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido, alguma dúvida? Tá tranquilo para mim, doutor. Tranquilo, Ana? Perfeito, então. Vou seguindo aqui, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, vocês me pontuem. Rosa, Ana, meninas. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho das substâncias. Então, a que eu coloquei primeiro para vocês é a que eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho mais de atenção e zelo. Vocês vão ver, vocês como profissionais habilitadas, já tendo aí, né, a pós, já tendo aí o programa de residência, tudo isso na carreira de vocês, vocês vão conseguir comprar. E aí, eu brinco que é como se fosse aquela passagem bíblica, né? Tudo é lícito, porém nem tudo convém. É mais ou menos isso. A gente consegue comprar, a gente tem abordagem, a gente tem esse direcionamento, mas nem sempre é a melhor alternativa. Então, vamos iniciar falando aqui um pouquinho, e isso que eu disse agora vai ficar um pouquinho mais claro. Então, a primeira substância que eu coloquei para vocês é que focando em gordura localizada, tá? Deixar isso claro, essas substâncias que a gente vai ver agora, elas são focadas em gordura localizada e emagrecimento. Então, a primeira é a desoxicolato de sódio. Ela tem intensa atividade lipolítica, quando aplicada, né, em via subcutânea, ela atua fazendo a diminuição, remodelando, né, as medidas, e tem uma ação efetiva sobre as células de gordura. Então, o plano de ação dela, né? Ela faz um rompimento da membrana, então ela rompe a membrana inicial do tecido de gordura, dos adipócitos, ela faz com que eles se soltem, então ela desagrega, né, os ácidos graxos, lisando todas essas moléculas, fazendo uma apoptose, uma morte programada nessas moléculas. Então, ela rompe a membrana do tecido de gordura, ela degrada todos os ácidos graxos, e aí, então, ela vai causar essa apoptose, que é essa morte programada. Essa é a posologia. Esse é o mecanismo de ação da desoxicolato. Na dose, né? É 1% em uma ampola de 2 ml, e a gente recomenda a aplicação em 90 graus com distância de 1 centímetro em cada ponto. O volume, de 0,1 a 0,2 ml. Inspira muitos cuidados. Como que a gente consegue classificar, tá? Então, a gente vai fazer vários pontos na mesoterapia. Não se preocupem com a marcação, que a gente já vai ver como ela funciona. Mas a gente vai fazer vários pontos na mesoterapia e na intradermoterapia. Cada ponto de enzima, a gente vai depositar de 0,1 a 0,2. Como que a gente classifica quanto aplica? Depende muito da prega cutânea desse paciente. Qual é a minha indicação? Se o paciente tem uma prega cutânea até 0,3, até 3, 4 centímetros, vamos vários pontinhos de 0,1. Se é uma prega cutânea muito grande, aí a gente pode fazer pontos de 0,2. O que vale a gente pensar?
A intradermoterapia, ela não adianta a gente ter na nossa mente assim, ó, vou colocar uma quantidade maior porque vai dar um efeito melhor. Isso não procede. Eu falo isso com experiência por vários testes que a gente acaba fazendo. Não procede. A mesoterapia é um procedimento que exige mais aplicação, em mais pontos, às vezes mais sessões, e é isso que vai fazer você ter um resultado mais efetivo do que colocar muito produto e diminuir sessões, tá? Infelizmente, ela é e não é dose dependente. É dose dependente a depender da quantidade de gordura desse paciente, porque vai precisar de mais sessões, mas não adianta a gente querer fazer uma sessão muito potente, que na nossa cabeça vai potencializar o resultado dele, mas de fato, se a gente enxergar na fisiologia, a gente não vai estar tendo a melhor alternativa, tá? A melhor proposta de tratamento. Desoxicolato é uma enzima que ela inspira muitos cuidados. Então eu, Vitor, se puder indicar para vocês, para a nossa aula, eu não trouxe ela para a aula prática. A gente vai trabalhar o lipossomas de girassóis, ou outro ativo. Por quê? A desoxicolato de sódio não é todo conselho de classe que está com permissão para utilizar ela. Alguns não têm, então a gente precisa sempre estar lá consultando Corém, né, CRBM, CRO, para ver qual conselho que está permitindo a atuação com a desoxicolato. Ela é uma enzima que acaba sendo perigosa, então ela tem um risco alto de necrose e um risco alto de deixar nódulos no paciente. Então, assim, eu não acho que ela é a melhor alternativa e que ela é que entrega melhores resultados. Eu tenho resultados excelentes com lipossomas de girassóis, é um procedimento, é uma enzima que também tem, né, seus pontos negativos, que também pode causar esses tipos de intercorrência, porém uma potência muito menor do que quando a gente fala da desoxicolato. Então, eu gostaria que vocês tivessem esse ponto, né, de atenção aí com a desoxicolato. Então eu nunca posso usar? Não é isso, vocês podem, mas nesse momento eu gostaria que vocês pegassem um pouquinho mais de mão com a lipossomas ou com outro ativo que seja mais tranquilo. Posteriormente, vocês podem até testar e etc., mas sempre com muito zelo, muito cuidado, usando uma quantidade mais baixa. Porém, não é minha recomendação principal. Eu prefiro ter mais tranquilidade, utilizar um procedimento, um produto que às vezes vai exigir um pouquinho mais de sessões, né, um pouquinho mais de atenção, mas que a gente saiba que é mais seguro. Tudo bem? Então, a desoxicolato de sódio é um dos ativos que a gente mais vai encontrar aí também, né, nas vendas, etc. Não é o principal, mas a gente vai encontrar bastante ele nas enzimas para quebra de gordura localizada. Passando um pouquinho, tá? A gente tem a benzopirona, que ela é utilizada, né, na associação aí, devido à função antiedematosa e anti-inflamatória. Ela reduz o edema, né, das enzimas, diminui o excesso de proteínas teciduais. Então, a dose é de 0,5 miligramas por 2 ml, a cada 2 ml. Não é recomendada uma aplicação em pacientes que estejam com feridas, próxima à mucosa, processo inflamatório, etc. O que eu queria ressaltar aqui para vocês, tá? Desoxicolato de sódio é um dos principais ativos, então quando a gente procura uma enzima com desoxicolato, a gente vai achar, né? Quando a gente fala de emagrecimento, um dos principais ativos aí que a gente pode encontrar é desoxicolato, a gente pode encontrar tipo um lipopress, a gente pode encontrar lipossomas de girassóis. A benzopirona, vocês não vão encontrar ela tão em evidência, porque o que acontece? As enzimas, elas nada mais são do que mesclas. Então, hoje, a gente encontra mesclas para comprar nas farmacêuticas, né, nas indústrias. E eu recomendo para vocês comprarem já mesclas prontas. É muito mais fácil e vocês já têm ali uma dosagem, né, uma mescla que foi já pensada para aquela situação. Então, um exemplo aqui, pessoal, PHD, Biometil ou até a Queen, que a gente tem parceria na Alfa, né, no ITEC. Não sei se vocês já conhecem essas indústrias também. Lá vocês conseguem encontrar já uma mescla de enzima para gordura localizada. E aí ela já tem mais de um ativo. Benzopirona, lipossoma de girassóis, entre outros. E aí no meio a lidocaína para dar um pouquinho mais de conforto. Então eu vou passando e dizendo para vocês cada ativo, mas quando vocês encontrarem aqui utilizado como associação, quer dizer que é um ativo
que é utilizado sempre associado, ele não é o principal, não é o protagonista, ele tem uma função. Nesse caso, a benzopirona, ela não vai atuar fazendo exatamente a quebra de lipídio, a quebra de gordura, ela vai reduzir o edema. Então, quando a gente faz uma enzima, uma aplicação de enzima, a gente está causando um processo inflamatório. Tudo bem até aqui? Quando a gente causa um processo inflamatório, a gente utiliza, então, a benzopirona para ajudar no processo inflamatório, reduzindo essa inflamação, reduzindo esse edema. Então, ela entra como uma associação para auxiliar na redução do edema, e não exatamente, diretamente na quebra de lipídio. Tudo bem até aqui? Muita informação, estamos correndo muito. O que vocês estão achando? Tá tranquilo? Querem que retorne um ponto, em algum ponto que eu mencionei? Tá dando para acompanhar, professor. Tá, Ana? Perfeito. Tá. Tudo bem também, Rosana, Jéssica, Rosa? Tudo bem. Perfeito. Vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês mandem no chat ou desmutem o microfone e vamos seguir. A L-carnitina também vocês vão encontrar muito em quase todas as enzimas aí que a gente utiliza, e ela tem uma principal função como antioxidante. Então, ela tem uma capacidade de eliminar os ácidos graxos. Ela não elimina exatamente, não faz exatamente uma apoptose, uma quebra das moléculas de gordura, mas ela ajuda, né, nessa quebra de gordura, porque ela tem uma capacidade de eliminar, então, ou seja, de desagregar esses ácidos graxos. Ela solta um pouquinho, né, ajuda a soltar esse complexo de tecidos lipídicos. Ela faz toda essa, né, separação dos ácidos graxos. Mecanismo de ação. Então, ela é presente na lipólise, realizando o transporte de ácidos graxos. A recomendação, né, desse ativo é a gente utilizar mais ou menos 600 miligramas a cada 2 ml. Então, a L-carnitina vocês vão ver muito. E aqui chegamos na nossa lipossomas de girassóis. A biometil, por exemplo, ela tem muito lipossoma de girassol. A Victalab tem bastante. E são indústrias que eu gosto. E se vocês pesquisarem na PHD, vocês também vão encontrar. Lipossoma de girassóis. Então, ele destrói a célula de gordura, aumenta e melhora a circulação. Então, ele tem como mecanismo de ação, ele tem os fosfolipídios, né, do girassol, e ele tem características hidrofílicas, ou seja, ele é uma enzima que tem afinidade por água. E por ter essas características hidrofílicas e lipofílicas, que é o que faz a quebra, né, das moléculas de gordura, eles têm capacidade de formar estruturas vesículas microscópicas que são separadas em meio aquoso. Então, quando ela tem uma interação com água, quando ela tem essa interação hidrofílica, ela vai se disseminar nesse campo aquoso. Okay? Essas vesículas, quando elas são injetadas no nosso tecido subcutâneo, elas vão penetrar mais facilmente no tecido adiposo e vão se ligar seletivamente às membranas dos adipócitos, mobilizando os triglicerídeos dentro dessas células e quebrando-as em ácidos graxos e glicerol, que são as moléculas menores e que podem ser utilizadas pelo organismo nos processos metabólicos. Então, o lipossoma de girassol, né, ele tem aí os fosfolipídios do girassol e suas características hidrofílicas e lipofílicas. Então, ele tem uma afinidade de, além de quebrar gordura, ter uma interação maior com a água. Quando ele tem essa interação, ele vai disseminar esses ácidos graxos e, com isso, ele vai causar aí um processo de metabolizar essas moléculas lipídicas. A dose recomendada é de 6,8% por ampola de 5 ml. Não deve ser administradas em hipertensos. Daqui a pouquinho, no final das substâncias, a gente vai falar um pouquinho de indicação e de contraindicação e de forma de aplicação também. Tudo bem aqui? Passando um pouquinho então, né, aqui nos lipossomas, eles têm uma atividade farmacológica que é de suma importância no processo de lipólise, né, na quebra de gordura. Opa, perdão, pessoal. Aqui tá como lipossomas girassóis. Só um segundo. Ó. Façam uma correção, se alguém estiver anotando aí, não anotem aqui como lipossoma de girassol. Foi um equívoco. Não é lipossoma de girassol aqui nesse subtítulo, é cafeína, tá? Então, não é lipossomas. Aqui, apesar de estar lipossomas, é cafeína. Eu vou pedir para corrigir antes da gente subir essa apresentação para vocês.
Então, a cafeína, ela tem atividades farmacológicas que é de suma importância no processo de lipólise, na quebra de gordura. A cafeína, ela vai sempre inibir a ação da enzima fosfodiesterase, que é responsável pela degradação desse mediador químico intracelular. Então, a cafeína, ela sempre causa um aumento de meia-vida e o aumento dos níveis de AMPC intracelular, aumentando a lipólise. A cafeína, ela é um ativo muito versátil. A gente utiliza ela em 2 pontos. A gente utiliza ela para quem quer uma melhor performance nos treinos, então para quem quer mais massa magra, e a gente utiliza ela também para quem quer acelerar a quebra de gordura. Como que ela atua, tá? Então, aqui tem 2 métodos que a gente pode trabalhar com a cafeína. A gente pode trabalhar com ela como associação com outros produtos, então, por exemplo, com a lipossoma girassol, com a L-carnitina e lidocaína. A gente vai fazer a aplicação dela no subcutâneo e vai ter ali uma remodelar, né, esse corpo, melhorar essa capacidade aí dessa região onde a gente precisa fazer a quebra de gordura. Porém, a gente pode utilizar ela como intramuscular e fazer uma aplicação de cafeína pura, intramuscular. Às vezes só uma associação com lidocaína para dar mais conforto. O que vai fazer essa cafeína? Vocês vão ver que aqui a gente tem 2 indicações. Quando a gente faz uma enzima intramuscular de cafeína, a gente vai fazer com que esse paciente tenha aí uma aceleração, né, na hora de treinar, na hora de perder gordura, na hora de queimar, então a gente vai acelerar esse metabolismo. Pensem, cafeína sempre acorda, correto? Então a gente vai acelerar. Se a gente faz a aplicação da cafeína intramuscular para potencializar o treino, o ideal é que a gente faça a aplicação e esse paciente já vai treinar. Pode fazer e ir logo depois que aplicou. Se a gente aplica subcutâneo, o ideal é aguardar 48 horas. E aí daqui a pouquinho eu falo para vocês o porquê. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a cafeína ela pode ser utilizada de 2 formas, tanto em via subcutânea quanto em via intramuscular. Igual tá aqui, ó, dose 50 mg, 2 ml, né, a cada 2 ml, pode ser administrada em via subcutânea e intramuscular. Se intramuscular, faz e treina. Se subcutânea, faz e aguarda. Correto? E aqui, finalizando, a gente tem a crisina. Ela é extraída, né, de uma planta que é denominada Passiflora caeorula. Ela é um flavonoide e auxilia sempre na redução de celulite e do tecido adiposo. Então, a gente pode achar a crisina associada ali nos tecidos de gordura, né, para ajudar, para melhorar um pouquinho, remodelar, né, esse corpo, quanto a gente pode encontrar a crisina apenas no tratamento de celulite. Ela atua sempre inibindo, né, a enzima aromatase, que é responsável pela reação metabólica de conversão em testosterona em estradiol. A indicação aí é de 30, né, a cada 2 ml, a cada uma ampola de 2 ml. Ok? Então, a crisina é um ativo para celulite. Se quiser um ativo só para celulite, a crisina é uma opção. A crisina ela é utilizada no tratamento de gordura localizada e celulite. Então, doses e cuidados, né? A cada 10 mg por ml em dose de 2 ml. Aí vamos lá falar um pouquinho das recomendações pós-procedimento de enzimas. A gente recomenda sempre não realizar atividades físicas nas próximas 48 horas, não associar a outros procedimentos 72 horas às aplicações, aí eu vou falar um pouquinho até direcionado com a Ana, que eu sei que já atua fazendo, acho que massagens, drenagens, etc. Evitar o uso de anti-inflamatórios e evitar exposição solar após as aplicações. Então vamos lá agora dividir um pouquinho essas informações, né? Por que não realizar atividades físicas nas próximas 48 horas? Pessoal, quando a gente aplica uma enzima para gordura localizada em tecido subcutâneo, a gente aplicou em um halo de ação, tudo bem? Se a gente tem um exercício físico, a depender do treino daquele paciente, se é um treino muito pesado, ele pode mover a enzima da região que a gente aplicou e fazer com que ela migre para uma outra região. Se isso acontece, a gente perde o efeito desejado, visto que, antes de aplicar, a gente vai ver qual é a região de incômodo desse paciente, vai planejar para aplicar exatamente naquela região. Então, se o paciente, né, se após a gente planejar, aplicar certinho, ele vai e treina, ele está mudando o nosso planejamento, está fazendo aquele ativo migrar para uma outra região. A gente pode perder o efeito ou ter um efeito adverso. Então, indicado quando a gente faz enzima para gordura localizada é não treinar nas 48 horas. Em contrapartida, se a gente faz uma aplicação
para potencializar o ganho de massa magra, para potencializar o treino, a indicação é: fez a aplicação intramuscular no glúteo, fez e já vai treinar. Por quê? Aí para aproveitar o gás que a gente aplicou, tá bom? O gás que aquela enzima vai catabolizar naquele paciente. Não associar a outros procedimentos 72 horas após as aplicações. Por quê? Tá? Porque mesma coisa, se por exemplo a gente vai fazer uma drenagem, etc., após a aplicação de enzimas, a gente pode mover aquele produto da região onde a gente aplicou. Então, a enzima ela atua em um halo de ação como se fosse mais ou menos o diâmetro de uma moeda de R$1. Se a gente faz uma drenagem, uma massagem modeladora logo após aplicar a enzima, a gente vai tirar daquele halo. Então, eu não indico tanto. Não indico, tá? Fez enzima, aguarda pelo menos 72 horas para entrar com uma outra terapia. Tudo bem? Aí é nesse ponto que eu falei que até era um pouco direcionado com a Ana Paula, porque eu sei que ela atua também com massagens, com drenagens, né, Ana? Professor, se fizer... Oi? E se fosse vice-versa? Se for antes, né, das enzimas. Eu faço primeiro a massagem, depois eu aplico as enzimas. Ok? Se for antes, não tem tanto problema. Mas eu acho que funciona melhor se você conseguir fracionar. Então, por exemplo, a frequência que a gente pode aplicar as enzimas para gordura localizada é de 7 até 15 dias, em média. Então, o que eu faria? Se você montar um protocolo, vamos dizer, 5 sessões de drenagem ou de massagem modeladora e 5 sessões de enzima, que é mais ou menos aquilo que vem num kit para um paciente. Eu faria em uma semana a massagem, na outra semana a enzima, na outra semana a massagem, na outra a enzima. Faria um protocolo de 10 sessões e dividiria certinho. Uma semana a massagem, na outra a enzima, e assim eu acho que você teria um resultado melhor. Certinho. Tudo bem? É melhor porque você acaba não tendo uma interação de duas técnicas. Então, como são técnicas distintas, a gente pode acabar movimentando um pouquinho aquele tecido, aquela região que a gente aplicou. Porém, se você for fazer na mesma sessão, a ordem melhor e mais indicada para ser seguida é primeiro massagem, depois enzima, tá bom? Evitar o uso de anti-inflamatório, porque quando a gente aplica, né, a enzima, o ativo lipolítico, a gente está ocasionando ali, causando um processo inflamatório. Se a gente dá um anti-inflamatório, a gente vai interromper esse processo, logo a gente pode interromper, né, o resultado que a gente desejava alcançar. E evitar a exposição solar, sempre aquele risco de hiperpigmentação, pessoal. Então, principalmente quando é um paciente de fototipo mais alto, a probabilidade, né, de ele desenvolver uma HIP, né, uma HPI, uma hiperpigmentação pós-inflamatória é maior e não é o que a gente quer. Contraindicações: gravidez, lactantes, doenças autoimunes, alérgicos, hipertensas, cardiopatas, pacientes com disfunções lipídicas. Nunca é indicado, tá? Procedimento estético ele deve ser realizado por pacientes saudáveis. Então, o nosso perfil de paciente são pessoas que fazem algum acompanhamento médico e está ali com seus exames em dia ou dentro da normalidade, ok? Qualquer paciente que tenha alguma anormalidade, alguma disfunção, não é uma indicação submetê-lo ao procedimento estético. Porque aí a gente pode sobrecarregar algum órgão, alguma região, e com isso a gente vai ter ônus e não bônus do procedimento. O ideal é um paciente que esteja saudável. E vocês também, né, sempre entregando ficha de anamnese, faz termo, faz contrato, porque isso também é o nosso respaldo clínico, né, nosso respaldo profissional, porque a gente não tem como saber exatamente se o paciente vai estar falando a verdade, né, se realmente as informações que ele passou são reais, então a gente tem que ter nosso respaldo. Tempo de tratamento. É uma sessão a cada 7 ou 15 dias, ou conforme a orientação do fabricante, de 5 a 10 semanas de tratamento, em média, aí para gordura localizada. O planejamento injetável. Então, aqui é basicamente a marcação. Eu trouxe essa imagem porque ela já é bem sugestiva para vocês conseguirem entender. Então, a gente sempre isola a região do umbigo, ok? Essa região a gente sempre isola uns 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo, 2 dedos laterais, faz como se fosse um quadrante isolando toda essa área. E na área ao redor, a gente inicia essa marcação. Então, primeiro, a gente sempre vai fazer a asepsia correta com clorexidina ou álcool 70%. Depois, a gente vai realizar a marcação em quadrante. Então, a gente vai fazer vários traços, né, vários quadrantes, conforme está aqui, com distância de 1 centímetro, em média, né, de um ponto para o outro. E em cada quadrante, a gente vai aplicar mais ou menos aquela quantidade que eu
citei para vocês de 0,1 a 0,2 ml por ponto. Tudo bem? Alguma dúvida aqui nessa parte de marcação? Basicamente, a gente vai selecionar a área de tratamento, seja flanco, né, culote, ou realmente essa região de pochetinha, vai isolar, vai fazer os quadrantes, né, como se fosse uma malha quadriculada, isolando a região de umbigo. Nessa malha quadriculada, a gente vai em cada ponto aplicar de 0,1 até 0,2, tudo bem? Nunca a gente vai aplicar uma quantidade maior. É um paciente que tem muito tecido adiposo, vou colocar 0,3, 0,4? Não, sempre 0,1 ou 0,2. Lembrem, vocês estão trabalhando com ativos que, além de promoverem, né, uma lipólise, uma quebra de gordura, eles podem também ter um efeito colateral, ter um problema, né, uma complicação que pode ser uma necrose, nódulo. Se a gente fala de desoxicolato, é muito comum ter nódulo, é um nódulo que é muito difícil de tratar. Na lipossoma de girassol, ela pode acontecer de ter necrose, é muito menos propício se a gente faz da forma correta, como eu estou orientando vocês. Não acontece, mas algo que pode acontecer a depender da forma de aplicação. Por isso a indicação de sempre a gente utilizar 0,1, 0,2 e nunca fugir dessa quantidade, tá bom? E aqui eu já trouxe para a gente falar um pouquinho da lipoenzimática de papada. Então, a lipoenzimática de papada, a gente vai fazer a mesma coisa, ou a gente pode fazer quadrantes, ou marcar pontinhos com o distanciamento de 1 centímetro entre um e outro. Na região de papada, a gente sempre vai pedir para o paciente deglutir. Onde a gente sente que ele deglutiu, a gente marca como um ponto que a gente não avança. É sempre de onde ficou aqui o pontinho que deglutiu para frente, ok? Então, é realmente exatamente na região de papada. Aí a gente pega toda essa região e inicia o tratamento. Para a gente fazer, né, uma lipoenzimática de papada, o paciente tem que ter uma prega de gordura de pelo menos 2,5 centímetros, 3 centímetros. Se é menos, eu não indico. Aí vale mais a pena fazer lá na nossa aula que a gente vai falar de Ultraformer, talvez só Ultraformer, tá bom? Qual é o ativo mais utilizado para lipoenzimática de papada? É o ácido deoxicólico, que é diferente do desoxicolato. Muita gente associa os dois, mas não é a mesma coisa. São ativos, produtos diferentes. Então, para papada, geralmente a gente utiliza o deoxicólico, é o ativo mais utilizado. É uma substância endógena, ela é produzida na bile e ela age emulsificando as gorduras dos alimentos. Né? A indicação é sempre papadas com pregas de até 5 centímetros, porque passou de 5 centímetros já é indicado cirurgia de lipo de papada, aquela cirurgia aspirativa. Menos de 5 centímetros a gente consegue fazer. Eu indico que tenha pelo menos aí 2 centímetros, né, de prega cutânea para fazer, porque se tiver menos, nem sempre vai ser efetivo. Nesse ponto, é muito legal a gente também sempre tratar a expectativa e a realidade do paciente, pessoal. Então, vocês já devem ter visto pessoas que falam assim, olha, eu tenho muita papada. E você olha para o rosto da paciente, não é um rosto que tem volume, não é uma paciente que tem muito tecido adiposo, não tem gordura. Aí a gente fica tentando entender, né? Onde está a papada dele? O que acontece? Tem muito paciente que não tem o queixo projetado, tem o queixo muito retraído. E aí eles acham que a ausência de queixo causa papada. E não é. Às vezes a gente não precisa de tratar a papada, a gente precisa de colocar um pouquinho de queixo, ok? Então tem paciente quando é mais magrinha, etc., não tem tanta papada, vale mais a pena em alguns casos a gente projetar aumento o queixo, colocar um pouquinho de queixo, porque isso vai disfarçar aquela impressão de papada. Tudo bem até aqui? Sim? Maravilha. Cuidados aí, né, com a lipo de papada. Então, a gente não deve utilizar anti-inflamatórios e gelo. Não é necessário compressão com faixas ou tapes. Eu vejo muito, né, aí às vezes na internet, no Instagram, alguns profissionais que fazem aí aplicação de lipoenzimática de papada e depois colocam um tape no paciente, alguma coisa do tipo. Isso não tem resultado nenhum, não tem aplicação nenhuma, não tem sentido, tá? O ideal é a gente fazer, não colocar nada na área que a gente tratou, deixar respirar, entrar no processo inflamatório e parar esse processo inflamatório sozinho, tá? Respeitar a dosagem máxima por sessão. Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar enzimas para papada, a gente utiliza no máximo 2 ml do ácido deoxicólico. Planejamento de aplicação, tá? Então,
Então, a gente sempre vai usar no subcutâneo uma agulha 30G para aplicar tanto a enzima de gordura localizada quanto a de papada. A introdução a 90 graus, também os dois. A diferença aqui é que a gente vai estar com o paciente mais retinho, ou mesmo que ele esteja deitado, mas a gente vai em 90 graus e vai aprofundar a agulha para chegar no tecido subcutâneo, na camada de gordura mesmo. Vai aplicar sempre de 0,1 a 0,2 ml por ponto. Isolar, né, primeiro a área a ser tratada e realizar a marcação em quadrantes. Então, a gente sempre delimita aí esse espaçamento de 1 centímetro entre um halo e outro. O intervalo médio, pessoal, quando a gente fala de papada, é de 15 a 21 dias, tá? A gente não faz a cada 7 dias, porque potencializa muito. Para essa região, ideal a gente tem um intervalinho melhor para passar esse processo inflamatório. É uma região mais sensível, uma região menor, não adianta a gente focar como se fosse uma região abdominal. Não é, tá bom? Tudo bem enzima de papada e enzima de gordura localizada? E intramuscular? Por enquanto, tudo jóia. Tudo ok. Perfeito. Tudo já é, meu bem, perfeito, então. Tudo perfeito. Maravilha. Vocês, como enfermeiras, acredito que tenham muita facilidade aí nessa aplicação de intramuscular, mas se alguém tiver alguma dúvida também me posiciona que a gente, né, fala um pouquinho, mas basicamente as enzimas para ganho, né, para acelerar aí o treino, a gente vai dividir o glúteo em um quadrante, vai fazer como se fosse uma cruz, né? No quadrante que está mais para a região externa do glúteo, então mais para fora, no quadrante superior, é exatamente ali que a gente vai aplicar a enzima intramuscular, tá bom? Então, ali a gente vai aplicar uma média de 1, 2 ml, a gente nunca aplica uma quantidade tão densa. Geralmente, os fabricantes, quando a gente vai comprar uma enzima, um kit, uma mescla que já vem pronta, já tem uma indicação de qual deve ser o intervalo daquela enzima e de a quantidade de aplicação. Então, por que eu não coloquei algo aqui fixo para vocês? Porque isso vai depender muito de onde vocês comprarem. Depois eu vou pegar alguns diferentes para a gente estudar um pouquinho, mas tem vários tipos. Então, às vezes a biometil tem uma enzima que ela indica 5 ml para gordura localizada, enquanto a PHD às vezes trabalha com uma mescla que ela indica 10 ml em uma sessão. Geralmente essa média, tá? De 5 a 10, ela é ok, não é errada. Você pode utilizar de 5 a 10 ml em uma sessão. Mais do que isso não, menos também eu não indico. E para a papada, geralmente é 2 ml, independente da marca do laboratório que vocês estejam comprando, não vai mudar muito, vai ser 2 ml, tá bom? Além dessas enzimas que eu citei aqui, tem uma que ela é muito particular, não sei nem se ela vai estar na nossa aula, mas depois eu vou demonstrar para vocês, que é a enzima para ganho de massa magra. Então, ela é aquela enzima que é para fazer a gente definir, ter aqueles gominhos no abdômen, sabe? Só que o que acontece com essa enzima, pessoal? Para a gente trabalhar com ela, geralmente a gente precisa já estar com o abdômen sequinho. Então é para aquele paciente que já treina, já tem um corpo um pouco mais definido, só que quer acelerar essa definição. Aí a gente tem enzimas que às vezes elas são bifásicas. O que acontece? A gente tem tanto o subcutâneo quanto o intramuscular. E não se choquem, tá? Às vezes acontece da gente ter a enzima intramuscular aplicando vários pontos na região de abdômen mesmo, quando é essa para definição muscular. Tá? Então, às vezes a gente vai usar aquela agulha 18G no abdômen em mais de um ponto, que é realmente para trabalhar o músculo, para fazer essa ativação, para acelerar essa formação muscular. Tudo bem? Só que é um caso mais específico, eu prefiro que vocês foquem agora mais em gordura localizada, intramuscular para acelerar o treino, acelerar o resultado, esse ganho de massa magra, né? E na de papada, que é a que a gente viu até agora, tá bom? Passando mais um pouquinho. Aqui a gente tem o Skin Booster, que é o que a gente conhece muito, que a gente fala muito, e aqui eu já queria fazer um adendo para vocês. A gente usa muito essa terminologia, Skin Booster, que é até para os pacientes entenderem porque virou um produto comercial. Hoje o Skin Booster é como Botox, né? Quando a gente fala de Botox, a gente está falando de toxina botulínica e não necessariamente da Allergan, que é a marca que criou o Botox, mas ficou conhecido com o nome genérico. É igual quando a gente fala Gillette, não lâmina, né? É a mesma coisa. Então, pessoal, o que eu queria que vocês entendessem aqui já de bate-pronto, né, do Skin Booster. O Skin Booster, ele foi criado pela Galderma. E aí o Skin Booster da Galderma, ele vem na configuração como se fosse um preenchimento. Naquela caixinha igual vem o preenchimento, tá?
Então, o nome Skin Booster a gente usa geralmente para o Skin Booster da Galderma. Aqui eu coloquei para vocês, porque vocês vão ver esse nome comercial muito presente aí no mercado. Mas Skin Booster nada mais é do que uma mescla de rejuvenescimento. Eu sempre digo no meu consultório, eu vendo Skin Booster para os meus pacientes como mescla. Eles adoram, só que eu vendo como mescla de rejuvenescimento e não como Skin Booster. Por quê? Na hora que eu quiser vender Skin Booster da Galderma, eu consigo vender como Skin Booster. Senão a gente vai vender lá o Skin Booster da Galderma, ele vai achar que é o mesmo dessa mescla e não é. Aí o que acontece, né? Às vezes eles vão achar, nossa, você está cobrando muito caro nesse Skin Booster, na outra sessão você cobrou bem mais barato. Na verdade, porque foi diferente, né? Esse que a gente está utilizando, que é o da Galderma, ele vem como uma ação, até como um bioestímulo de colágeno, e o Skin Booster como mescla, ele tem uma apresentação e um preço diferente, tanto para a gente quanto que a gente repassa para o paciente. Mas para que a gente usa essa mescla injetável que a gente chama de Skin Booster, então? Ele é um procedimento que envolve a injeção de micropápulas de ácido hialurônico na região dérmica, com o foco de levar uma hidratação mais profunda, melhorar a qualidade de pele e a produção de colágeno. A mescla de rejuvenescimento, ela acaba por ser também um bioestímulo de colágeno, tá? Então ela vai fazer uma hidratação bem potente, vai melhorar bastante, é uma excelente associação em diversos tratamentos. Exemplo, a gente pode utilizar o Skin Booster fazendo várias papulazinhas para essa região de pálpebra inferior para melhorar a qualidade de pele. A gente pode utilizar para código de barras para melhorar a qualidade de pele, para a regiãozinha de glabela. A gente pode usar no rosto todo para hidratar, melhorar, né, o aspecto daquela pele, às vezes melhorar aquele aspecto de casca de laranja que alguns pacientes relatam ter, para melhorar aquela pele que está muito seca, muito desidratada. Então, o Skin Booster é uma excelente alternativa, dá um glow na pele. Os pacientes que fazem geralmente amam, tá? Então, é uma excelente alternativa. Eu digo que é uma excelente porta de entrada. Então, aquele paciente que nunca fez nada, tem receio de fazer um procedimento, se inicia pelo Skin Booster, ele tem um custo mais baixo e vai ter uma entrega bem interessante. Eu gosto bastante dessa terapia, a gente utiliza muito. Então, a aplicação do Skin Booster, ela é sempre, né, intradérmica, em pápulas. Então, a gente vai usar sempre a agulhinha 30G, angulando, né, aí de 10 a 15 graus. Então, ela é mais deitadinha mesmo. De 0,1 a 0,2 por ponto, a cada 15 dias. Também pode ser utilizado cânula ou no microagulhamento. Eu já vou explicar um pouquinho para vocês esse ponto. Os ativos presentes no Skin Booster, são ácido hialurônico, né, vitamina C, colágeno, silício, depantenol, vitamina B3, alfa-lipóico, coenzima Q10 e lidocaína. Então, geralmente as mesclas, pessoal, que vocês vão encontrar de Skin Booster, elas sempre vão ter esses ativos. Vitamina C é praxe, ácido hialurônico tem que ter, senão não é Skin Booster, não é mescla, né? Colágeno, silício, depantenol, ácido alfa-lipóico, coenzima Q10, lidocaína, isso sempre vai ter presente. A vitamina C, ela arde um pouquinho, então ela que promove aquela ardência maior, às vezes, quando a gente está fazendo Skin Booster. Então, ter a lidocaína já auxilia nesse processo. O Skin Booster é um procedimento sensacional, vocês vão gostar bastante de trabalhar com ele. É muito versátil, a gente utiliza ao longo de toda a nossa carreira e a gente usa bastante. Tá? Ele também pode ser aplicado com cânula para o paciente ter mais conforto e para a gente trabalhar em um plano um pouquinho mais profundo do que ele totalmente superficial, ou no microagulhamento. A gente pode microagulhar a pele com o Dermapen ou com o Derma Roller e a gente depositar esse ativo como drug delivery. Também vai ter um efeito super interessante na pele do paciente. Quando a gente aplica com agulhinha, ele vai ter um pouquinho mais de desconforto, porque fica várias papulazinhas, como se fossem várias picadinhas de inseto. Igual, meninas, quando a gente estava lá fazendo a secagem de vasinhos e tinha paciente que ficava com aquelas pápulas mais marcadas, lembra? Fica mais ou menos aquele estilo, só que no rosto. E a gente quer esse estilo mesmo, tá? A gente quer isso, a gente busca essas pápulas. A gente aplica exatamente nessa região mais superficial. Por quê? Ao longo do dia mesmo, no fim do dia, né, quando a gente faz no início do dia, no fim do dia essa pápula já foi absorvida e já melhora essa característica. Por quê? Quando a gente coloca ela mais superficial e deixa ali como se fosse inchadinho, o organismo vai absorvendo aos poucos e aos poucos ele vai retendo essa hidratação. Então, ela é proposital. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo? Perfeito.
Pessoal, passando aqui do Skin Booster, a gente tem o PDRN e os exossomos. Já vou falar deles junto. Eu trouxe eles aqui na aula de enzimas de vocês para a gente já ter pontuado, mas a gente vai pontuar mais eles lá na frente. A gente tem uma apresentação de PDRN e exossomos aqui, porém, eu não tenho certeza se nós estaremos com eles na nossa aula prática. Por quê? PDRN e exossomo vai estar presente na nossa aula de Ultrafarmer e Lavian também. E aí eu já explico por quê, tá bom? Então, Skin Booster, mesclas capilares, PDRN e exossomo, a gente sempre pode utilizar como Drug Delivery. O que é Drug Delivery, meninas? É quando a gente não faz ele injetável. É quando a gente microagulha a pele ou a gente usa o Lavian para abrir os canais de penetração e a gente deposita esse produto sobre a pele quando ela já está aberta. Ok? E aí, a absorção desse ativo ela é muito mais potente. O PDRN nada mais é do que o DNA do salmão, então é aquele que a gente brinca, né, que é o esperma do salmão, ali o DNA do esperma do salmão, e ele vai fazer com que a gente tenha uma regeneração celular, tá bom? Então ele aumenta a nossa síntese de colágeno, estimula muito colágeno, né? Muito utilizado na dermatologia, é muito utilizado hoje na medicina estética regenerativa, faz parte da medicina estética regenerativa, e hoje é o auge aí da estética, né? Então, tudo que a gente ouve falar tem PDRN e tem exossomo. Então, ele geralmente pode ter ácido hialurônico, silício orgânico, ele vai renovar a pele, aumentar, né, a defesa e o combate de inflamações, age diretamente no envelhecimento, aumentando, né, a síntese de substâncias essenciais e fazendo uma reestruturação e uma hidratação da derme. O legal do PDRN e do exossomo é que eles atuam sobre medicina estética regenerativa. Então, quando a gente faz um laser, por exemplo, um CO2, quando a gente faz um Lavian, a gente agride a pele. Ele já atua promovendo aí, né, um combate contra essa inflamação que a gente gerou. Então, ele ajuda, ele atua como um fármaco mesmo, trabalhando um pouquinho dessa inflamação e ajudando a regenerar esse tecido. Pacientes que querem prevenir o envelhecimento, PDRN e exossomo é uma excelente alternativa para retardar o envelhecimento. Então, é por isso que hoje eles são tão falados e são tão incríveis. Os exossomos, fazendo aqui um resumo de tudo que está contido no nosso slide, ele é uma nanovesícula extraída de células tronco, com a função de fazer as nossas células voltarem à função de quando elas ainda eram jovens. Vou falar um pouquinho em português agora, né? Então, ele é uma nanovesícula, são pedacinhos lá, umas nanovesículas, que elas têm a função de fazer as nossas células voltarem àquela mesma atividade de que elas tinham antes, porém, com o tempo vai se perdendo. Quando que eu gosto de usar exossomo? Sempre associado a microagulhamento, e ao Lavian, ou ao CO2. Então, sempre associado a uma tecnologia, ou a Dermapen, ou ao microagulhamento com o Derma Roller, é essencial. É sensacional o resultado que a gente tem. Vai combater uma inflamação que às vezes esteja gerada naquele paciente, vai estimular colágeno, vai combater o envelhecimento, né? Vai melhorar manchas, exossomo e PDRN é incrível para isso. Então, são protocolos incríveis. Queria fazer um adendo para vocês do exossomo e do PDRN. No Brasil, a gente vê algumas indústrias vendendo o PDRN especificamente como injetável, e a gente precisa ver se aquela indústria que a gente está comprando realmente tem habilitação para vender aquele produto como injetável. Por quê? Esses produtos vieram originalmente da Coreia, e lá na Coreia eles são usados apenas como drug delivery. Então, aqui a aplicação mais recomendada é drug delivery e não injetável. A aplicação mais recomendada de PDRN e exossomo é associando a Lavian, a microagulhamento, a laser, e não colocando na seringa e injetando de fato, tá bom? Então é legal a gente ter essa atenção. É diferente do Skin Booster. O Skin Booster a gente pode utilizar injetável e pode usar também como drug delivery. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilíssimo. Perfeito, vocês estão arrasando demais. Então, os exossomos, eles são um regenerador celular, eles vão promover e ajudar, né, na cicatrização, tem um efeito anti-ruga, atua potentemente na hidratação, melhora a elasticidade da nossa pele, tem uma microcirculação, né, que ajuda muito também e promove aquele glow. Então, tem vários casos que a gente, por exemplo, para tratar a pálpebra inferior, que é uma região super difícil de ser tratada, a gente pode fazer um microagulhamento com Dermapen
e gotejando PDRN. Faz algumas sessões dessas aí com intervalo de 15 dias. Seu paciente vai ter uma melhora de qualidade de pele absurda. Quero que vocês façam e depois me mandem para vocês perceberem, verem como é esse efeito e compartilhem comigo também. Seja exossoma ou PDRN, melhora bastante. Não sei se vocês já têm, meninas, quem não tem ainda, uma indicação, eu não sou muito de indicar equipamento, coisas assim para comprar não, tá? Mas assim, duas coisas que eu sempre posso indicar muito para vocês terem no consultório de equipamento é a alta frequência, porque ela ajuda bastante, e o microagulhamento, uma caneta de microagulhamento. Por quê? Ainda que a gente possa utilizar o Derma Roller, e geralmente nas nossas práticas na faculdade vai ser o Derma Roller, quando a gente tem uma caneta para microagulhar, a Derma Pen, o nosso resultado é melhor, tá bom? Ela vai em uma camadinha um pouco mais superficial, não agride tanto a pele, mas promove aquela entrega de produto em um plano correto. E aí tem algumas marcas que eu posso indicar para vocês também. Por exemplo, a Allure é maravilhosa. Lá na clínica eu uso da Allure, eu tenho da Allure e eu amo. Mas além da Allure, a gente tem a Smart GR, entre outras. Comprem uma que tem Anvisa também, para vocês estarem legalmente corretas, né, toda a fiscalização e etc. Mas aí vocês compram uma canetinha, um investimento de uma vez só, né, e depois vocês só vão trocando os cartuchos, compra as pontinhas descartáveis, tá bom? E dá um resultado super legal, é incrível para vocês tratarem os pacientes de vocês. Dá para trabalhar estimulando colágeno, dá para trabalhar com PDRN, com exossoma, para a região de pálpebra inferior, para crescimento capilar, para tudo, para cicatriz de acne, para mancha de melasma, é incrível. Então, exossoma e PDRN vocês vão usar para tratar melasma, cicatriz de acne, rejuvenescimento, para melhorar a qualidade de pele, para melhorar crescimento capilar. Então, para crescimento capilar, vocês também podem usar PDRN exossoma, porque como eles vão fazer uma regeneração celular, vai acelerar todo esse processo, super utilizado para crescimento capilar. Se fez um Lavian para crescimento capilar, pode gotejar o exossoma e PDRN, porque o resultado também vai ser incrível. Então, são dois produtos muito versáteis que a gente utiliza para várias coisas e que associada ao microagulhamento, ou Lavian, ou laser, dá um resultado muito legal, tá bom? Aqui as enzimas capilares, então geralmente elas vão ter biotina, depantenol e minoxidil, isso é o principal, tá? Geralmente leu ali que tem depantenol e minoxidil é uma enzima capilar, os outros aí pode variar um pouquinho, então nem sempre vai ter o IGF, o FGF, o VEGF, o cuprepeptídeo, mas geralmente vai ter sim, tá? Então eu coloquei aqui um esqueminha que geralmente vocês vão encontrar, mas os principais é o depantenol e o minoxidil, tá? Então a gente pode fazer essa aplicação injetável direto no couro cabeludo com agulhinha, ou a gente pode fazer com microagulhamento. Eu, Vitor, fiz transplante capilar, e aí eu tenho que fazer esse tratamento regenerativo, né? Então uma vez por mês eu preciso fazer, eu tô fazendo lá na clínica mesmo. E eu já fiz as duas aplicações, tá? Tanto a injetável com agulha, quanto com microagulhamento. Eu acho que com microagulhamento é mais confortável para o paciente, quando a gente faz, né, a canetinha, coloca o cartucho, pega uma cubeta, deposita aquela enzima e vai toda hora pegando e aplicando. Eu acho que é muito mais confortável e o resultado é muito semelhante. Eu acho que quando a gente faz injetável é mais desconfortável, mas é uma aplicação que a gente pode seguir. Pode ser utilizado tanto para o cabelo mesmo, para o couro cabeludo, para melhorar a entrada, para melhorar a região de coroa, para a regiãozinha de barba, tá? Então pode ser utilizado em mais de uma região. Aplicação indicada é subcutânea, então é aquela agulhinha amarela também. A gente pode fazer uma vez por semana ou a cada 15 dias, com a agulha 30G em 45 graus, ou com microagulhamento. Eu indico com microagulhamento, tá? Mas pode ser aplicado também com agulha. Então, os ativos, né, das enzimas capilares. A gente tem o depantenol, né, ou provitamina B5. Ele é sempre um precursor do ácido pantonênico, que é uma vitamina importante na manutenção da saúde dos cabelos. Então, assim, ele não é só para quem tem alguma falha e precisa que cresça cabelo. É também para aquela pessoa que quer ter mais densidade, quer ter mais volume capilar. Também pode ser utilizado, tá bom? Para engrossar o fio, para melhorar a característica dos folículos. Vai proporcionar, né, para o fio aí uma hidratação de longa duração, vai melhorar, né, a textura dele e tornar eles mais densos. Então, assim, vocês podem utilizar em paciente que já esteja em queda, né, que esteja com essa deficiência, ou em pacientes que estejam em tratamento pós-transplante. E a biotina é uma vitamina, né, hidrossolúvel, que faz parte da família do complexo B, também chamada de vitamina H.
É um nutriente essencial no crescimento dos cabelos. Minoxidil é um dos principais, né? Ele tem uma ação direta no epitélio folicular, então ele age ali naquelas células, né, na papila dérmica, fazendo com que a gente tenha um crescimento. Os fatores de crescimento são proteínas super importantes, né, que se ligam aos receptores da superfície celular e ativam a proliferação ou a diferenciação celular. Eles são muito versáteis, estimulam muito aí o crescimento, né, capilar. Então é super importante a gente ter esse ativo junto e a lidocaína. Aqui no caso dessa enzima que eu coloquei para vocês, IGF, BFGF, são todos os fatores de crescimento, tá bom? E a lidocaína ela é sempre associada para trazer um conforto maior para o paciente. E para a gente finalizar, né, o conteúdo dessa aula, a gente vai estar aí falando um pouquinho do Glutamax. Então, ele envolve diferentes ativos que são pertinentes à marca, né? E ele sempre vai dividir em duas fases. Então, o Glutamax, especificamente, pessoal, ele é da PHD, tá? O Glutamax, ele é da PHD, esse nome, ele foi dado pela PHD. E ele é um complexo de enzimas, em que ele vem em 5 sessões para o paciente. Porém, em cada sessão, a gente vai ter 2 fases de tratamento. Uma fase intramuscular e uma fase subcutânea. Então, primeiro, a gente vai fazer como se fosse um 5, quando está naquele dadinho, sabe? 4 pontos na extremidade e 1 ponto central no glúteo do paciente. E a gente vai fazer a aplicação da enzima intramuscular, que vai trabalhar o músculo, o crescimento, a melhora da qualidade de pele naquela região. E depois a gente vai trabalhar uma fase subcutânea, que é para a gente trabalhar todo aquele aspecto mais superficial e onde vai promover a volumização. A aplicação que a gente indica ela é quinzenal, então ela melhora o tônus, a volumização e a qualidade glútea, e a contraindicação é sempre gravidez, amamentação, infecção, inflamação ativa, doenças descompensadas como diabetes, hipertensão, problemas de coagulação, alergias às substâncias utilizadas no tratamento e a presença de doenças crônicas como doenças autoimunes ou câncer. O tratamento recomendado é sempre de 5 sessões, que é o que já vem no kit do Glutamax, com 2 fases em cada sessão. Quando a gente fala de Glutamax, a gente tem aí uma indicação um pouquinho mais diferente. Geralmente, ele vai ter uma performance muito melhor em pacientes que treinam de forma assídua, de forma correta, tá? O procedimento vai ter um resultado melhor. E, além disso, a gente tem vários estilos de marcação que a gente pode alterar conforme a necessidade do paciente. Mas tem um padrão que eu, Vitor, gosto muito de seguir, e eu acho que ele cabe para quase todo o perfil de paciente. E eu prefiro trazer as diferenciações de tipos de glúteo para vocês lá na nossa aula de bioestimuladores e preenchimento. Porque eu acho que lá a gente vai conseguir entender um pouquinho cada tipo de glúteo, quando é aquele mais retraído, quando é aquele com depressão trocantérica, e é lá que a gente acaba conseguindo um resultado melhor. É uma excelente porta de entrada. Se o paciente treina e tem celulite, é essencial que ele faça Glutamax, tá bom? Então, pacientes mulheres que já treinam, mas ainda tá com o glúteo ali do jeito que não gostaria e tem um treino legal, é uma super indicação, tá bom? Sem treino, ele pode melhorar, mas não é igual, porque ele tem enzimas que vão performar melhor no treino. Enzimas, pessoal, tirando a capilar desse contexto, todas as outras, elas vão ter um resultado muito melhor no paciente que treina e se hidrata, porque ela é um auxiliador, ela não é um milagre, né? Então, a gente fala assim, a enzima não dá resultado. Não é que não dá resultado, é que o paciente faz e acha que só de ir lá na clínica e deitar na maca ele vai ter resultado. E não é. Ele precisa de ter uma boa hidratação, ele precisa de ter um bom treino associado à enzima, uma dieta, senão realmente a gente acaba perdendo o efeito. Mas a enzima, ela é um potencializador para os nossos resultados. Por quê? Quando a gente consegue, né, associar tudo isso, ela faz de fato uma apoptose, uma morte programada, uma lipólise, uma quebra desses lipídios. E ele não costuma voltar. Tá bom? Então, o ideal é a gente ter todos esses fatores associados. Quando a gente tem um tratamento multidisciplinar, a gente tem um resultado melhor. Então, não é um paciente que já passa, né, faz ali as suas consultas periódicas com o médico para ver como estão, né, os seus exames, etc. Passa com o nutricionista, tem uma alimentação regulada, treina de forma correta, com frequência e faz a enzima, aí ela tem um resultado muito melhor e bem potencializado. Ok? Alguma dúvida quanto ao que nós falamos, sobre algum ativo, sobre algum procedimento, sobre as enzimas de localizada, intramuscular, Glutamax, enzima capilar, exossomo, PDRN,
Eu sei que são muitas informações, muitas coisas, mas alguma ficou com alguma ponta, alguma dúvida para vocês? A enzima capilar, a gente dá intervalo a cada quanto tempo para fazer a segunda aplicação? Ah, certo. As sessões, qual é o intervalo recomendado, né? Isso. A gente pode fazer a cada 7 dias. Eu, Vitor, gosto de fazer muito a cada 15 até 21 dias, Rosa. Acho que a gente precisa de dar um tempo maior pro cabelo, porque quando a gente faz em períodos muito curtos e a gente para, a gente pode ter um efeito como se fosse rebote. Então, o que eu gosto de fazer? Sempre colocar um distanciamento um pouco maior. Então, eu indico fazer sessões a cada 21 dias, quando é capilar. Pode, né? Vocês vão encontrar aí nas empresas falando que a gente pode fazer aplicações a cada 7 dias, e de fato pode. Mas eu gosto mais de fazer com intervalo de 21 dias. Quando a gente vai chegando nas últimas sessões, a gente espaça um pouquinho mais. Coloca 30 para ir fazendo esse desmame e não sentir tanto o organismo. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada, arrasou. Eu que agradeço. Alguma outra dúvida sobre Por os enquanto, nossos não. outros protocolos? Não? Por enquanto, não. Perfeito. Ana, Maria, Jéssica. Tudo ok por enquanto. Então, Tudo ok? pessoal, as minhas dúvidas é sobre os produtos mesmo. Eu vou ter que pesquisar, estudar, mas Isso. o conteúdo tá perfeito. Perfeito, Ana. Eu sei que é muito complicado e é muita coisa que a gente vê, então acaba gerando, né, aí uma dúvida, mas basicamente é ver o que são os principais. Porque dependendo da marca que você for comprar, eu sempre indico já comprar aquela mescla pronta. É mais fácil do que ter que montar uma mescla, às vezes você fica quebrando a cabeça para ver qual bate com qual. Porque aí fica muito, né, minucioso o seu tratamento. Mas procura uma mescla pronta. Quando a gente for falar de skin booster, geralmente ele tem que ter colágeno, ácido hialurônico, vitamina C, silício. Quando a gente for falar de enzima para gordura localizada, ele tem que ter lipossoma de girassol, L-carnitina, cafeína, em alguns casos também, né, a lidocaína associada, enfim, mas sempre vai ser mais ou menos essa frequência. Quando a gente for falar de enzimas para couro cabeludo, minoxidil, depantenol sempre vão ser os principais, tá bom? Então, eu sei que agora fica muita informação, mas depois é só ir pegando os ativos-chave, que é esses que eu trouxe na aula aqui de vocês, e sempre vai ficar mais fácil. Então, quando você pegar ali um folder da PHD, da Victalab, da Biometil, foca lá, quero um skin booster. Deixa eu ver se esse ativo aqui, essa mescla que eles me ofereceram, já tem os ativos que eu vi lá. Se tem ácido hialurônico, se tem colágeno, e assim vai direcionando um pouquinho melhor, tá bom? Tinha alguém com a mãozinha levantada? Pode perguntar. Acho que era a Rosana, não tenho certeza. Michele também tem alguma dúvida? Pode perguntar, meu bem. Vai, Rosana, pergunta, que eu quero ouvir, Rosana, pergunta. Pergunta, Rosana. Não sei se seu áudio está mutado, precisa desmutar aí para falar. Acho que não tá, né? Ou se conseguir mandar no chat, se não conseguir aqui, manda no WhatsApp, o importante é enviar. Acho que não conseguiu. Não deixa de enviar, tá? O importante é mandar. Mas, pessoal, em suma, é basicamente isso. É muita informação, são muitos ativos e muitas aplicações. Intradermoterapia é um campo muito amplo, mas a gente precisa focar nos principais. Entendendo quais são os principais ativos, a gente vai ver se aquela oferta de produto que estão fazendo pra gente tem ou não sentido. Tá bom? Mais alguma dúvida, meninas? Não, dúvida não, só tô com vontade de fazer de tudo agora um pouco já. Dá vontade de praticar já, né? Isso, já colocar. Nossa, um arraso, muito bom. Vocês vão arrasar, porque com base na nossa aula de PN foi um sucesso. Vocês arrasaram. Isso não sei o que estou dizendo, as pacientes todas deram feedbacks positivos, vocês acompanharam no grupo. Então foi maravilhosa a aula, a performance de vocês.
E eu acho que vai ser a mesma agora em intradermoterapia, tá bom? Vou aguardar vocês no sábado para nossa aula prática. A gente acontece no mesmo esquema, então vocês entram. Primeiro vai ter ali, né, uma horinha e meia com o Vitor, para ele trazer todos os insights de marketing. A gente tem ali uma explicação. Vou tentar já fazer junto com vocês. Vocês saem para o almoço. Quando retornam, a gente faz aquela prática para finalizar o dia. Se alguém tiver paciente modelo que quer levar, avisa a gente lá no grupo, que é para a gente já conseguir inserir na agenda e atender dentro dos horários certinho, tá bom? E depois, lá, vocês decidirem fazer algum procedimento, a gente faz juntos. Com certeza. Perfeito. Arrasou. Arrasou, como sempre. Obrigado. Oi, Ana. A enzimas capilar, eu gostaria muito de levar a minha filha, mas eu posso levar comigo e ela ficar lá? Você queria aplicar sua amiga? Não, na minha filha. Na sua filha? Pode levar, não tem problema. Mas aí ela pode ficar lá durante a aula? Acho que pode, ela pode ficar na recepção ou na sala do lado para ficar mais confortável. Tá bom, ela teria comigo, ficar o dia inteiro comigo lá, né? Sim, ou se você preferir que ela vá mais próximo do horário de finalizar a aula, a gente encaixa em um horário também, vê como é melhor. Só manda pra gente no grupo depois qual horário que for melhor que a gente já encaixa ela. Tá, vou ver. Quem que eu vou te chamar? Manda lá no nosso grupo de residência, que aí ou eu, a Maria ou o Vitor, algum de nós lá vai ver pra gente fazer o agendamento, tá bom? Passar os horários. Obrigada. Nós todos estamos um pouco à parte dos agendamentos. Deixa eu ver a dúvida aqui. Podemos pedir exames para realizar as enzimas? Faremos todos esses procedimentos sábado. Sim, a minha intenção é que a gente tenha todos os procedimentos sábado. Como são muitos procedimentos, eu não vou garantir para vocês que cada aluna vai ter um paciente modelo de todas as terapias. Então, por exemplo, eu não vou garantir que vocês vão ter um paciente modelo para Glutamax, um para Skin Booster, um para gordura localizada, um para intramuscular, porque são vários ativos. São várias terapias diferentes. Mas, por exemplo, se uma fez Skin Booster e a outra não, eu sempre vou tentar chamar vocês para verem a aplicação juntas, ou para a gente dividir um pouquinho, fazer cada uma um pouquinho, para a gente sempre estar entendendo o que é. Mas a gente vai tentar ter aí um pouquinho de cada caso no sábado, tá bom? E se a gente pode pedir exames, graças a Deus, antes não podia, agora mudou um pouquinho, né? Então hoje a gente pode sim fazer a solicitação de um exame para o paciente e isso torna a gente com um profissional melhor. Antigamente o profissional não médico não podia, hoje a gente consegue, tá? Só precisa ver certinho com o Corém, mas hoje a gente consegue solicitar exames para acompanhar, ver como tá os índices daquele paciente, né? Ver se ele não tem nenhum problema a mais do que a gente vai oferecer para que a gente possa seguir com o tratamento e ter resultado. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Perfeito. Por enquanto, não. Só mão na massa mesmo. Só vontade. Põe a mão na massa. Perfeito, meu bem. Sábado estaremos juntinhos para praticar. É possível que o paciente perca muita gordura localizada? Olha, depende muito de como é a rotina desse paciente, né? De como é o metabolismo dele. Mas é possível que ele tenha uma boa perca, sim, na região onde foi aplicada. A enzima ela vai remodelar o corpo, então a gente vai aplicar exatamente naquele halo. Na região onde a gente aplicou, ele vai ter uma boa perda, sim, se ele seguir todas as orientações de forma correta. Não, mais que o desejado é quase impossível. Ela é bem seletiva, então ela vai fazendo isso aos poucos, tá bom? Geralmente não vai fazer uma perda muito grande que o paciente queira repor. E geralmente onde a gente vai aplicar é onde tem uma gordura de incômodo. Então, por mais que a gente consiga perder, não vai gerar um incômodo. E o paciente já consegue perceber o resultado após quanto tempo? Olha, uma coisa que vocês podem sempre fazer é as fotos. No sábado eu vou ensinar vocês a fazerem agregar, né, as imagens, as fotos, etc., do antes e depois de enzimas, mas o ideal é a gente sempre fazer foto com ele de frente, lateralizado dos dois lados e de costas, para a gente observar as preguinhas. Na primeira sessão, o paciente já consegue ver o resultado, tá? Então, eu gosto de fazer fotos de sessão em sessão. Então, na segunda sessão, eu faço foto, na terceira sessão, eu faço foto, na quarta sessão, e na quinta, eu junto a última foto com a primeira antes do tratamento, para a gente fazer um antes e depois mais potente.
Geralmente no kit vem com 5 sessões, e aí o que vocês podem fazer? Orientar para o paciente de vocês fazer as 5 sessões. Quando chegar no final dessas 5, viu como foi o resultado, foi bem satisfatório, vale a pena fazer mais 2, mais 3 ou mais 5? Vai indo, segue com ele. Chegou no resultado que ele desejava e que vocês já ficaram satisfeitas também, ok, tá bom? Mas pode sim. A gente pode fazer aí até umas 10 sessões tranquilamente. Depende muito de cada paciente. Obrigado, meninas. Obrigado pelos feedbacks aqui. Fico muito feliz. Vou aguardar vocês, então, aí no nosso sábado. A gente inicia tendo todos aqueles insights de marketing com o Victor, que é incrível. E aí depois a gente vai para a parte prática, tá bom? Até sábado, então. Um beijo. Obrigado pela aula de hoje, pela participação. Qualquer dúvida, mandem no grupo. Quem tiver paciente modelo, manda lá no grupo que tem. A gente passa os horários disponíveis para a gente agendar para vocês. Beijo, bom descanso. Até sábado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Maravilhosa aula, produtiva demais. Um brilho, você é um arraso. Muito obrigada. Obrigado, meu bem. Um beijo.